O CREAS 2 da Zona Norte de Ribeirão, responsável por atender pessoas em situação de risco, pode estar com falhas no atendimento. A denúncia é de conselheiros tutelares que foram a campo fazer uma fiscalização e encontraram vários problemas. Foi no atendimento às ocorrências e no contato direto com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social que os conselheiros tutelares perceberam que alguns problemas estariam comprometendo o atendimento de crianças e adolescentes. Nós verificamos uma lista de espera com a demanda encaminhada pelo Conselho Tutelar, a falta de materiais, falta de profissionais para suprir a demanda e questão de estrutura mesmo do prédio para fazer os atendimentos em sigilo. O Conselho Tutelar requisita os atendimentos por meio da Secretaria de Assistência e é um serviço que tem que funcionar para acessar a violação de direito. O Conselho Tutelar não é técnico para fazer a apuração da denúncia, Então nós encaminhamos para a Secretaria de Assistência Social para que façam uma avaliação mais detalhada e encaminhem para o Conselho Tutelar. Segundo o conselheiro, a Prefeitura tomou ciência dos problemas, mas ainda não fez nada para resolver a situação. Ele explica ainda que o Executivo descumpre o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fere o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 208, E uma vez que esse serviço não funciona adequadamente, com certeza as crianças e adolescentes do município estão em risco, porque esse é o órgão responsável para comunicar tecnicamente alguma violação de direito. Essa advogada afirma que o CREAS, assim como o Conselho Tutelar e o CRAS, precisam funcionar adequadamente para prestar um serviço de qualidade a toda a população. O Conselho Tutelar, ele age junto do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuidando das pessoas até 17 anos. Depois nós temos o CRAS, que faz toda a prevenção dos casos de risco e vulnerabilidade e encaminha para o CREAS, que é o responsável por cuidar desses casos denunciados, levantados, apurados de risco e vulnerabilidade. Então, quando há qualquer problema junto a este órgão, a população sofre, o município se omite fazendo com essa negligência. Diante dos vários problemas, os conselheiros tutelares levaram o caso ao conhecimento do Ministério Público. Um inquérito civil foi aberto e o promotor quer explicações. O Ministério Público instaurou um inquérito civil, tanto na área da criança e adolescente quanto na área do idoso e da pessoa com deficiência, para apurar esse caso. Estão sendo requisitadas informações ao Conselho Municipal de Assistência, ao CRP, ao CRES, que são os órgãos que teriam competência administrativa nessa matéria, e aí vai ter todo um trâmite investigatório para se verificar as medidas cabíveis da parte do Ministério Público. O CREAS é um equipamento previsto na lei federal, então ele é um equipamento obrigatório, não é uma opção da Prefeitura ter ou não ter esse serviço. E segundo o Conselho Tutelar, nessa região aí ele não está funcionando adequadamente, então a gente precisa apurar realmente o que está acontecendo e se realmente existiu uma falha, buscar junto à Prefeitura a resolução desse problema. Ainda não há prazo para a conclusão do inquérito civil. A Prefeitura já foi notificada, tem ciência da investigação aberta no Ministério Público, mas ainda não se manifestou. O promotor da infância espera que a situação, se comprovada, seja resolvida da melhor forma possível. Esse não é um equipamento social com atendimento específico para criança e adolescente. Ele atende a população em geral, idosos, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, enfim, toda uma gama de situações de vulnerabilidade social em situação de risco grave que podem estar ocorrendo sem um adequado atendimento. Isso realmente é bastante preocupante e precisa ser apurado com rigor. Nós estamos falando em casos de risco e vulnerabilidade social. Então, são casos muito perigosos. A gente não pode negligenciar. André Costa para o Jornal da Clube. A Secretaria de Assistência Social informou que o prédio está de acordo com orientações técnicas. Esclareceu que foi homologado o concurso para contratação de técnicos e até a liberação de novos profissionais, uma pessoa foi disponibilizada com dobra de carga horária para suprir a demanda. Finalizou afirmando que a demanda reprimida está sendo atendida com prioridade. Agora ele está ao vivo e tem mais informações, André?
Púcio, o que se espera é que o CREAS, né, e outros órgãos da Prefeitura funcionem adequadamente. Para a gente falar mais sobre isso, está aqui ao meu lado Lucas Gabriel Pereira, advogado da comissão da OAB da Pessoa com Deficiência. Lucas, então a gente está falando de um equipamento importante como esse, e um equipamento como esse não funcionar adequadamente representa o quê? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores da TV Clube. Eu começo com o padre Antônio Vieira. A omissão é um pecado que se faz não fazendo. O que acontece é uma disfunção. A sociedade acaba sendo prejudicada porque o poder público, que tem um dever de oferecer um serviço público de qualidade, acaba negando dessas pessoas e muitas das vezes, como ocorre ultimamente, alegando justificativa de ausência de orçamento. A informação é que o mesmo problema da falta de profissionais acontece também em outras unidades do CREAS aqui de Ribeirão Preto. A gente está falando do quê? Falta de gestão da Prefeitura? Eu não diria só falta de gestão, mas também falta de governança. Falta de um estadista, aquele que tem olhos voltados ao futuro, planejar a nossa cidade para os próximos 50, 70, 100 anos. Essa crise não é só crise fiscal e também não só orçamentária, é uma crise de esperança. E a esperança não pode demandar em nós uma atitude passiva. Nós temos que ter um comportamento de comissão, um comportamento de movimentação. Lucas, a gente sabe que o CREAS tem papel importante no atendimento às pessoas em situação de risco, vulnerabilidade. Se algo mais grave acontecer, então, com alguma pessoa por falta de um atendimento adequado por parte da Prefeitura, o Executivo pode até ser responsabilizado por isso? O professor Norberto Bobbio, jurista italiano, fala que onde o direito é impotente, a sociedade precipita-se no risco de incorrer em anarquia. O que acontece é que a Constituição prevê no artigo 37, parágrafo 6º, e o Código Civil também prevê no artigo 186, 927, que o ato de omissão ou comissão pode demandar numa ação de danos contra o poder público. Então, não só o CREAS, mas o Conselho Tutelar exerce uma função pública relevante dentro da administração pública municipal. Essas pessoas que estão sendo vítimas, principalmente crianças e adolescentes, por conta do trabalho que está sendo, infelizmente, prejudicado do Conselho Tutelar. E do CREAS, mais precisamente, por conta de mulheres, idosos que são vítimas tanto de violência doméstica e outras tais. Então nós temos que ter um comportamento ativo e cobrar dos responsáveis, dos agentes públicos, agentes políticos, uma imediata resolução desses problemas, sob pena de demandá-los na justiça por omissão. Tá certo. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, e nós vamos mostrar que problemas envolvendo o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto têm prejudicado os pacientes. É com você. Até já, André.